Hoje a gente vai mergulhar num ensinamento muito profundo sobre a condição interna da humanidade e, mais importante, sobre um caminho para o despertar. Vamos explorar juntos as ideias de uma figura incrível, Ashiata Shemash, e a sua missão transformadora aqui na Terra. E para conversar, uma pergunta que já vai direto ao ponto. E se aquelas três virtudes que a gente considera a base de tudo, fé, amor e esperança, tivessem sido de alguma forma distorcidas com o tempo? É essa provocação que vai guiar a nossa conversa de hoje. Bom, a nossa história começa com um mensageiro muito especial, que foi enviado com uma missão crítica para a humanidade, numa época em que as coisas estavam espiritualmente bem complicadas. Esse é o Santíssimo Ashiata Shiyamashi. O que os relatos nos contam é que ele foi um ser sagrado enviado do alto para encarnar aqui no nosso planeta. A tarefa dele era entender a situação humana de dentro, sabe? Vivendo aqui, para então oferecer uma nova direção, um jeito de superar um problema que estava e ainda está muito enraizado na nossa psique. Agora, o mais interessante disso tudo é o jeito como os ensinamentos dele sobreviveram. A Chiata não saiu por aí pregando para todo mundo do jeito que a gente imagina. As reflexões dele foram passadas de geração em geração por um método bem específico chamado legomonismo, que é basicamente uma transmissão sagrada de conhecimento feita só entre pessoas consideradas prontas para recebê-lo, os iniciados. E foi justamente através de um desses legomonismos, que tinha um título bem forte, O Terror da Situação, que o diagnóstico dele sobre a humanidade ficou preservado. E o que ele descobriu era de fato aterrorizante. Olhando de perto as pessoas da época, principalmente na Babilônia, Ashiata notou uma coisa chocante. Aqueles três caminhos sagrados para o autoaperfeiçoamento, os impulsos da fé, do amor e da esperança, simplesmente não funcionavam mais como deveriam. Eles tinham se degenerado, se corrompido. E de onde veio essa confusão toda? A narrativa aponta para um antigo órgão chamado Kundartiguador. Embora esse órgão já tivesse sido removido dos nossos ancestrais, as consequências dele se cristalizaram com o tempo, sabe? Viraram uma espécie de segunda natureza, se misturando com os impulsos mais puros do ser humano e distorcendo tudo. E aqui está o pulo do gato. Propriedades que não eram genuínas. Coisas como vaidade, orgulho, aquela autoimportância, que eram resquícios desse órgão, foram se misturando com os impulsos sagrados de verdade. O resultado? Uma confusão interna gigantesca, onde ficou quase impossível saber o que era real e o que era falso dentro de si. E para a gente entender isso melhor, existe uma tabuleta de mármore que foi preservada por uma fraternidade que resume de um jeito brilhante o diagnóstico de Ashiata. Ela mostra como cada impulso sagrado se manifesta de jeitos completamente diferentes, dependendo de onde ele vem. Se vem da consciência de verdade ou se vem das distorções do sentimento e do corpo. Certo, vamos olhar essa tabela com calma, porque ela é a chave de tudo. Olha só. A fé que nasce da consciência é liberdade, mas a fé que vem do sentimento vira fraqueza, e a que vem do corpo, pura estupidez. Já o amor que vem da consciência, ele gera amor de volta. Mas o amor que vem do sentimento, esse tende a gerar o oposto, como ciúme e indiferença. E por fim, a esperança. A da consciência é força, a do sentimento vira escravidão e a do corpo, uma doença. É uma distinção brutal, mas fundamental para a gente se entender. E de todas essas distorções, a Chiata achava a da esperança uma das mais perigosas. Ela criou o que ele chamou de enfermidade do amanhã. Sabe aquela mania de deixar tudo para depois? Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Pois é. Isso paralisa qualquer esforço de verdade para mudar agora, no presente. Então, diante desse cenário, desse terror da situação, com os três caminhos de sempre bloqueados, a Chiata precisava de uma solução nova. E ela a encontrou, mas só depois de uma busca interior muito, muito intensa. Ele se retirou para um lugar chamado Monte Vesiniana, e lá, por um longo tempo, com muita concentração, jejum e meditação, ele foi se limpando de todas as ideias comuns, de tudo que era conhecido, para que a razão dele, agora purificada, pudesse enxergar uma saída de verdade. E o que veio dessa meditação foi a confirmação do que ele mais temia. Sim, os caminhos da fé, do amor e da esperança estavam mesmo corrompidos. Não dava mais para contar com eles para salvar a humanidade daquela condição. Era tarde demais para o caminho antigo.
E aqui vem a grande virada da história. Ele descobriu que, apesar dos 3 impulsos estarem distorcidos, um outro fator divino tinha sobrevivido intacto, quase puro: a consciência objetiva. Ela estava lá o tempo todo, adormecida, esquecida no que a gente hoje talvez chame de subconsciente. E aí, o caminho ficou claro. A nova missão era essa. Se fosse possível trazer essa consciência objetiva do subconsciente para participar da vida normal, da consciência do dia a dia, aí sim a salvação seria possível. O objetivo se tornou criar as condições para esse despertar acontecer. Mas como fazer isso na prática? Agiata não criou uma religião nova, não era sobre isso. Ele criou um guia prático, um conjunto de esforços fundamentais do ser que foram pensados justamente para cultivar e trazer à tona essa consciência genuína. E esses são os 5 esforços. Começa com o básico do básico: cuidar do corpo. Depois, cultivar uma necessidade interna que vem de dentro de se melhorar. Terceiro, se esforçar para entender como o mundo funciona. O quarto é bem profundo: pagar pelo próprio desenvolvimento, ou seja, entender que o nosso esforço consciente aqui tem um valor para o todo, é uma forma de retribuir a fonte da criação. E por último, o quinto, ajudar ativamente outras pessoas nesse mesmo caminho. E quando as pessoas começaram a viver assim, o que aconteceu foi impressionante. Na época em que esses ensinamentos floresceram, as guerras simplesmente pararam, a divisão entre nações e classes sociais desapareceu, as relações passaram a ser baseadas em mérito e respeito de verdade, e até a duração da vida aumentou, porque a existência se tornou mais harmônica. No fim das contas, o legado de Ashiata Shemash é isso, uma ferramenta poderosa. É como um mapa para a gente aprender a diferenciar as vozes da fraqueza e da escravidão que falam dentro da gente, daquelas vozes da liberdade, do amor verdadeiro e da força que vem da nossa consciência genuína. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para esses 5 esforços, cuidar do corpo, buscar se aperfeiçoar, conhecer as leis do mundo, pagar pelo desenvolvimento e ajudar os outros, qual deles parece ser o mais necessário ou o que mais chama atenção na vida das pessoas hoje em dia?